Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Tem gente que pode estar saindo, Túlio, e é o Lincoln. O Flamengo está encaminhando a venda do Lincoln para um clube do Chipre, mas também tem o Dinamo de Kiev na jogada, só que a preferência do Flamengo é para vender para o do Pafos, do Chipre, que eles querem 75% dos direitos econômicos, ofereceram 4 milhões de dólares, que na cotação atual dá um pouco mais de 20 milhões de reais. Para o Lincoln é bem interessante um valor, né? Porque, assim, a gente já teve algumas oportunidades, lembrando que não é um empréstimo como da outra vez foi por conta daquela situação com o Grupo City. É um jogador que cada vez menos tem espaço para jogar. Quando tem, não mostra a serviço. No jogo contra o Atlético Goianiense, a gente empatou por 1-1, porque na bola do jogo, aos 47, embaixo do gol, ele acertou, ele furou, né? O jogador do Dudu, lateral direito, conseguiu até fazer o corte. De repente, é melhor para todo mundo, né? Mas o clube do Chipre aí, o Pafos, está querendo. E tem o Dinamo de Kiev que está aguardando a situação da Liga Europa para saber na Champions League, para saber se vai jogar a Liga Europa ou não, mas a preferência do Flamengo é negociar logo o Lincoln com o clube do Chipre. Como é que você vê isso, Túlio? E lembrando até como a Paulinha lembrou daquela vez que a gente debateu sobre a possível ida do Lincoln pro Grupo City, né? Tava ali lance de empréstimo e tal. Hoje a gente tem uma opção para o lugar do Lincoln. A gente tem o Rodrigo Muniz. O Rodrigo Muniz, né, tá sendo utilizado ali, sendo trabalhado nesse sentido. É o cara que está substituindo o Lincoln. E teve também essa questão de que pediram para ele, né, ir para o time sub-20 e ele não quis e foi punido. Não sei se a gente vai falar disso depois. Eu discordo da postura da direção nesse sentido. O cara é profissional, entendeu? Vai chegar lá pro cara, vai ligar à noite, amanhã tu vai pro sub-20. Não vai, irmão. Acabou, já passou o tempo dele de sub-20, entendeu? Não estou dizendo que a atitude dele foi correta de não ir. Eu acho que ele deveria cumprir, né, uma ordem, porque o Flamengo é quem paga o salário dele, né, ele tem o chefe determinou que ele fosse fazer, mas eu não acho correto, né? E não sei se isso também foi usado para ser tipo, vamos dar uma punição, vamos botar ele no sub-20 para dar uma punida nele e tal, porque eu não sei o que é aquele bagulho da noitada lá, vamos conversar internamente, mas nada foi feito, né? Que era um problema justamente de comportamento. Eu acho que não tem mais espaço para o Lincoln, e isso passa não só pela questão do campo, né, pelas atuações dele, pelo que ele entregou dentro das 4 linhas, tem muito a ver com o comportamento dele fora. Então, além dele estar queimado com a torcida, com o treinador, estar queimado com os dirigentes, o melhor até para ele, para o Flamengo, para todas as partes envolvidas, é ele sair. E diferente daquela vez da proposta do Grupo City, a gente tem uma opção para o seu lugar. A diretoria deixou claro, né? Tipo, a gente vai negociar o Lincoln, o Rodrigo Muniz é o cara que vai estar ali, vai ser uma opção para o lugar dele. Beleza. O Rodrigo Muniz é melhor, é pior, se vai. A questão não é essa. Mas eu acho que o Lincoln tem que sair sim do Flamengo, perdeu totalmente espaço em vários sentidos, e dificilmente, se ele permanecer e de certa forma não der certo essa negociação, de que ele tenha mais alguma oportunidade, né? Já viu na última partida que o Ceni relacionou o Muniz e deixou ele de fora. E você, Paulinha, como é que tá vendo toda essa situação? Daqui a pouco a gente vai falar também sobre o que o Túlio falou de descer, de ter essa discussão, esse imbróglio que teve hoje no CT. Sobre negociação, eu tô soltando fogos, né? Eu acho que já deu o que tinha que dar. O Nazário tá me zoando, falando que agora eu vou virar 2 litrões no Stories. Eu queria mandar um abraço para ele. Danone, era Danone. Mas, cara, a fase do Lincoln, ela já passou um bom tempo, né? Eu sempre falava que, inclusive, o meu debate com o Túlio naquela fatídica resenha era justamente com relação a isso. No Flamengo não dá mais, deixa ele ter rodagem, sabe? Deixa ele criar experiência em outros clubes, deixa ele... Enfim, é exatamente isso, experiência, rodagem, que é algo que ele não ia ter aqui. Teve algumas oportunidades depois, não conseguiu aproveitar nenhuma delas.
E é isso, eu desejo sorte para ele, independente de qualquer coisa. É um cara que eu já não vim engolindo o Lincoln há um bom tempo. E desde aquela história da balada, aquilo ali para mim foi a gota d'água, sabe? Para mim, depois daquilo ali, ele nem entrava em campo mais, ele nem faria mais nada, que não foi a primeira vez, né? Para um jogador que não rende, e era num jogo decisivo que ele era cotado para substituir os nossos 2 atacantes, que a gente não ia poder contar nem com o Gabigol nem com o Pedro. Então, assim, pelas circunstâncias depois daquilo ali, para mim, ele nem vestia mais o manto sagrado. A gente não sabe até que ponto isso interfere, como o Túlio destacou muito bem, até que ponto essa questão do sub-20 interfere, até que ponto isso é uma forma de punição, ou ele não ter sido relacionado, né? Que ele nem foi relacionado agora que o Muniz voltou. E na época eu me lembro que a gente já debatia com o Túlio que quem ia entrar no lugar? A gente já falava sobre o Muniz, né? É claro que a realidade era totalmente diferente, né? Agora ele voltou do empréstimo e tal, está sendo trabalhado, mas a gente já cogitava o próprio Rodrigo Muniz, inclusive, na época. Então, eu vou esperar a gente entrar na pauta do negócio dele descer pro sub-20, que eu não vou adiantar as pautas aqui, não. Vou seguir o roteiro. Não, já vamos, então. Só para explicar e contextualizar para a galera do chat que não está ligada, segundo informações do jornalista Vini Casagrande, o Flamengo decidiu, a diretoria do Flamengo queria que o Lincoln descesse de categoria, fosse para o sub-20 para treinar, de repente fazer algum jogo, e o Lincoln, junto com seus empresários, falaram assim, olha, não vou, porque não gostaram e tudo mais, gerou um clima não muito bom dentro do clube, e ficou nisso, aí também em meio a situações de que o Clube do Chipre fez uma proposta, tá cada vez mais claro que o período do Lincoln com a camisa do Flamengo está acabando. Agora, vou começar com o Túlio. Ele não querer descer é compreensível pelo jogador, mas ele é funcionário. Então, acho que ele tinha que descer. Só que, assim, vamos começar porque eu acho que tem um erro do Flamengo nisso também, mas não atualmente. Um erro quando subiu, quando desesperadamente tirou o garoto do Sub-17, jogou no profissional pulou uma fase, não era um cara extraordinário, por exemplo, como foi o Vinícius Júnior, que conseguiu render, mesmo com alguma certa dificuldade para engrenar, mostrou serviço, o Lincoln não conseguiu. Como é que você vê isso tudo e principalmente a atitude do Lincoln, falar, olha, eu não vou descer para o Sub-20, sou profissional, um panorama geral dessa situação toda que está sendo gerada lá dentro do Flamengo. Túlio? O Nazário falou aqui que a comissão de compositores já está trabalhando na letra do samba enredo JP do passado ao futuro. Por que disso eu não sei, só que... Pô, o Nazário, o remédio dele era 8,5. Eu acho que não tomou, não é possível. Até quando a gente teve aquele debate aqui do negócio do Lincoln ir pro City, eu lembro que isso também era um assunto que gerava muita discussão nas redes sociais. Eu lembro de uma thread do Bruno Pet, que até a Mari lembrou aqui na época, dele falando justamente disso, de que o Lincoln pulou uma etapa. E você bem lembrou, ele não é o jogador extraordinário como era o Vinícius Júnior, ele foi na leva, né? Subiram, e aí é um erro de avaliação dos profissionais, né? Na fase de transição da base para o profissional. O Lincoln, ele teve diversas oportunidades, né? Algumas ele até aproveitou, teve o jogo contra o Grêmio, que ele fez o gol lá, teve o jogo contra o Botafogo ano passado. Esse ano também, contra o Del Valle, ele fez o gol, foi titular, iniciou aquela partida, mas vacilou, entrou bem contra o Palmeiras, até numa nova posição, que eu falei, de repente ele pode se encontrar numa nova posição, mas eu já tenho dúvidas se o comportamento dele fora de campo não influencia, porque o cara, no meio de uma pandemia, né, o cara vai estar na balada, ainda deixar que postem fotos dele nas redes sociais, você imagina o que ele já fez que a gente nem sabe. Será que ele se dedica integralmente aos treinamentos, né, a ter uma boa noite de sono e tal? A gente não sabe, né? São coisas que a gente não vai ter como saber. E até que ponto esse tipo de coisa, ele vai lembrar que aquilo era a véspera de uma partida decisiva do Flamengo, e até que ponto isso prejudica o próprio Lincoln dentro de campo, né, no rendimento dele. Então, pode ser que ele, né, venha se prejudicando já há muito tempo, né? Sobre essa questão do Sub-20, como eu falei antes, eu acho que eu não acho correto, ele já estava efetivado no profissional, ponto, né? Eu não lembro
Ele não é um jogador que estava subindo, tipo o Guilherme Bala, por exemplo. O Guilherme Bala subiu a partir de uma necessidade, ele supriu essa necessidade e voltou. Eu acho que ele poderia até continuar, né? Mas o Guilherme Bala, ele é do sub-20. Ele foi para dar uma ajuda no profissional, voltou. É diferente do Lincoln. O Lincoln já estava incorporado no profissional há muito tempo. Então, assim, você pegar do nada, olha, vai lá me parece, é o que está me parecendo, tipo, que querem dar uma certa punição ao cara. Eu acho que a postura do Flamengo não é legal nesse sentido, e ele está completamente errado de não cumprir a ordem, né? Eu acho que ele poderia, de alguma forma, através dos seus empresários, demonstrar sua insatisfação internamente, ou se ele quisesse, achasse melhor, eu acho que não. Publicamente, ele deveria de colocar a sua insatisfação internamente. Mas a gente já estranharia, né, quando saísse a notícia de que o Lincoln voltou. E ele não cumpriu uma ordem, mais uma, né? Agora, o que eu acho também, de que se for pegar a questão da noitada e puni-lo, o Neneca também. O Neneca também estava, né? Lógico que o Neneca não está na mesma, vamos dizer assim, na mesma prateleira que o Lincoln, que já está há bastante tempo, então você já tem toda uma, né, vamos dizer assim, ele já vem, tá dentro de um saco guardando várias coisas, né? É o gol do Mundial, vários jogos que ele foi mal e tal, mas se tiver uma punição do Lincoln para aquela noitada, tinha que ter pro Neneca também. E o Braz disse que a gente vai conversar e tal, e depois mais nada. E agora, do nada, surge essa questão do cara descer. Mas ele tinha, sim, que pegar e cumprir a ordem. Então, tomara aí que uma dessas negociações dê boa aí para ele seguir a vida dele e o Flamengo também seguir a dele. E aí, Paulinha? Túlio, assim, só para passar, para mim foi o gabarito, eu concordo com tudo que você falou. Agora vamos ver a Paulinha também, o que ela tem a dizer sobre o assunto. Tá mudo. Tá mutado. Agora sim. Concordo com o Túlio, acho que a colocação foi perfeita. Discordo da posição do Flamengo na forma como geriu a situação. Eu acho que isso poderia ter sido feito de uma forma diferente, né? Não era, como você falou muito bem, João, o erro foi lá na frente, quando subiu o menino sem estar pronto, né? E aí você pegar um profissional de tanto tempo e depois querer rebaixar ele de categoria é complicado. Você fica... eu entendo ele como jogador. O Túlio deu... até... Não tem nem o que eu incluí muito, porque ele deu o gabarito. Até a gente entende o lado do jogador, é compreensível. É como se você pegasse uma pessoa que era sua estagiária, a pessoa se forma, vira profissional, aí chega lá na frente, depois de um tempão você fala, você vai voltar a ser estagiário. Pô, a gente entende o lado dele como profissional, mas é uma ordem a cumprir, então ele podia ter administrado de outra forma, podia ter tentado conversar, como tu falou. Pô, vou deixar claro, olha, eu não tô a fim de voltar, por isso, porque eu já tô aqui no profissional há um tempão, e eu acho que não existe essa possibilidade de eu voltar agora, como que a gente vai resolver? E não simplesmente desacatar a ordem. A gente não sabe o que aconteceu, né? Não quero ser leviana de falar, a gente não sabe se ele expôs essa insatisfação de alguma forma, se ele simplesmente não se apresentou e não falou nada. Esse tipo de informação a gente ainda não tem, mas se ele simplesmente não foi e não deu nenhum tipo de satisfação, ele tá errado, porque é o clube que paga o salário dele, né? E sobre a noitada também concordo, se foi isso mesmo, se é uma forma de punição para aquilo especificamente, a gente tem que ver como que tocaram a situação com o Neneca que estava junto, enfim, é muita coisa aí por trás, mas em relação ao Lincoln, acho que o Tulhão deu o gabarito também. Deu gabarito porque é funcionário do Flamengo. Então, se o Flamengo decidir, não vou, você não vai, então gera eu posso responder o Nelson José Canchene colocou assim, ó, dão 120 mil de salário para um moleque que não tem 20 anos e querem que ele fique em casa, culpa da diretoria. Cara, eu acho assim, ele poderia ganhar 1 milhão. Como era véspera de jogo, ele deveria, no mínimo, tanto ele como o Neneca, tá se resguardando. Acho que não é o fato dele ganhar 1 milhão, 120, 500 mil e o fato de ser novo, que a culpa, primeiro, tem que ser do clube, ou que ele não tenha que estar pensando na sua carreira, primeiramente, né, e se resguardando para um jogo importante, que ele tinha a possibilidade até de entrar, né, ele não é uma opção, ele não fica, ele não é relacionado.
Então, assim, eu acho que a questão tanto do salário não tem nada a ver e isso não pode ser culpa da diretoria. Aí a culpa aí é do staff dele, dos familiares, eu não sei como é que é a gerência, nem sei como é que é a questão da família do Lincoln, não posso nem falar isso. E nem muito menos como que é gerenciada a carreira dele, né? Mas acho que o clube não tem culpa, e isso também é a questão do valor que ele ganha de dinheiro, de salário, não pode ser justificativa para ele não ficar em casa. Pois é, ele tem que ter consciência que ele é jogador. E no futuro, Túlio, eu tenho certeza que ele vai olhar para trás e ele vai ver que ele fez besteira. Mas aí pode ser tarde. A oportunidade de você vestir a camisa do Flamengo é muita gente que quer, são poucos que conseguem. Quando você joga fora assim, fica complicado.